conversando com Guilherme Kroll, editor, autor, tradutor, professor deste curso Como Escrever, Editar e Publicar um Livro Infantil. Guilherme Kroll, livro infantil não é brincadeira, é coisa para gente crescida na literatura ou não? Como é que é isso? Pois é, cara, assim, a literatura infantil, ela é um assunto que é minha paixão atual, assim, de uns anos para cá, eu tenho me interessado muito porque eu tive filhas, né, e comecei a ler, mas como eu sou editor há muitos anos já, trabalho com produção editorial há mais de 10 anos e os livros infantis, eles entraram na minha vida, eles sempre estiveram, né? O livro infantil é uma coisa, lógico, é a porta de entrada para a literatura, porque a gente começa lendo livro infantil quando a gente é criança, eles sempre estiveram presentes aqui, mas de uns anos para cá eles se tornaram onipresentes para mim, eles estão o tempo todo, eu leio livro infantis todos os dias, isso foi se tornando uma paixão cada vez maior, até eu me aventurar, escrever e editar, criar uma linha editorial junto com a minha esposa, com a Carla Bitelli, que também é co-professora nesse curso aqui, também é autora de livros infantis, né? Ela é autora do livro O Segredo do Dedo, que tem também um guia de como a criança faz para parar de chupar dedo, uma narrativa com uma função, né? E ela também editou diversos livros infantis, né? Da linha da Caminho Suave, por exemplo, né? E para outras editoras, ela contribuiu aí para diversas editoras, para IBEP, HarperCollins, Record, Roku, tudo que vocês puderem imaginar. E junto com a Carla, a gente traçou 8 aulas para esse curso, pensando nisso. Então a gente vai dar, eu vou dar algumas aulas, ela vai dar outras, e as aulas são, a gente vai dar uma aula primeiro, introdução à literatura infantil, com breve histórico, principais gêneros literários, faixas etárias e tipos de livros. Escrita de livros infantis, como deve ser definição do tipo de livro e da narrativa, né? Como que você elabora uma narrativa, como que você escreve, se você vai escrever rimado, se você vai escrever um livro mais informativo, um livro mais literário, né? Como que a gente vai pensar no vocabulário para cada faixa etária, o impacto dos temas, ilustrações, a importância das ilustrações, a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, acabamento e editais ao pensar e escrever o livro, tá? Como eu falei, ilustração, a aula seguinte só sobre ilustração. A gente vai falar da importância das ilustrações para o livro infantil, como pautar um ilustrador, porque a ilustração do livro infantil é uma coisa indissociável, indissociável. Um livro infantil mesmo tem ilustração. Existem alguns livros infantis que não têm ilustração? Sim, mas eles são exceções. Geralmente é uma questão, o livro não tem ilustração. Eu não vou ensinar vocês a desenharem. Eu vou tentar pensar como pautar, como pensar, como escrever, já pensando no espaço da ilustração, né? A aula seguinte é tradução de livros infantis. Vou falar como traduzir, os cuidados a se considerar, né? Principais estilos de livros estrangeiros. Depois a gente vai falar de produção editorial de livros infantis. E financiamento, lançamento e divulgação de livros infantis. Inclusive, a gente vai trazer para vocês a nossa experiência com financiamento coletivo de livros infantis. Foi uma experiência muito legal. E é uma coisa que cada vez mais as editoras, especialmente pequenos editores e editoras independentes, têm usado, o expediente eles têm usado para lançar livros, tanto infantis quanto adultos, né? E por último, a última aula será editais de livros infantis, editais do governo. Como editores, como tradutores e como autores, vocês conhecem as possibilidades e algumas armadilhas também. Tem coisa que a gente imagina que vai ser um livro pronto para uma criança, mas não é bem assim, não é? Quando eu estava na escola, uma vez eu tive uma discussão com um amigo no colegial, né? No ensino médio hoje em dia, que falou: a literatura não serve para nada, literatura não serve para nada, não é tão importante quanto a física, quanto a matemática, né? Era uma discussão, velha discussão de exatas com humanas. Mas o argumento que eu dei para ele naquela época, eu mantenho ele até hoje: a literatura te oferece repertório. Você não precisa ir para a guerra para saber o que é uma guerra. Você não precisa ficar doente para saber o que é a doença. Você não precisa se apaixonar para saber como é estar apaixonado. Você não precisa viajar no tempo para saber como é viajar no tempo. Te oferece repertório dentro de uma imaginação. Lógico, você não viaja no tempo, mas o escritor imagina e você entra na imaginação dele, você tem repertório. Quando você lê, você expande seus horizontes, né?
o cérebro da criança e o cérebro do adulto, ele é muito similar, né? Lógico, tem que estar informação, o cérebro da criança, tá? Mas não vai entrar nada novo ali. A cabeça da criança é igual à cabeça do adulto, né? De certa forma, apesar de estar em formação, os caminhos neurais ainda não estão formados, né? Mas a grande diferença da criança para o adulto é o repertório. A criança tem menos repertório que a gente, naturalmente, ela acabou de nascer, ela não viveu tanto. E a literatura infantil oferece repertório para a criança, oferece ajuda por meio do lúdico, por meio da imaginação, por meio de metáforas, de figuras de linguagem, oferece repertório para a criança ir construindo as suas crenças, os seus valores, o seu caráter, né? Mas também de entretenimento. Por meio do entretenimento e o aprendizado e a criação de repertório está tudo interligado dentro da literatura, tanto a literatura de adultos quanto a literatura infantil. Eu não acho que obrigatoriamente um livro precisa ter uma moral da história, né? É uma coisa que as pessoas esperam muito da literatura infantil. Não precisa ter uma moral da história, mas ele não pode ser leviano, né? Ele não pode desconsiderar que a criança não tem o repertório. Ele precisa considerar que a criança está adquirindo repertório por meio do livro. Então, o livro não pode ser leviano, não precisa ter uma moral, mas ele precisa ter responsabilidade. E isso é tudo isso, né? A gente vai passar no nosso curso como construir histórias assim, como se preocupar e isso se tornar uma preocupação corrente, sem deixar o livro chato, né? Se o livro é muito educativo, um livro que ensina a reciclar, você vai, né, pega a lata, coloca no litro de lata e recicla, a lata vai para a empresa de reciclagem. Isso não é uma história, né? Isso não é uma narrativa. A narrativa tem atos, a narrativa tem surpresa, tem plot points, né? Tem situações. Tudo que um livro de adulto tem, um livro de criança tem. Só que é mais contido, vai ser mais rápido as coisas como elas vão se apresentar. Vai ter apoio da ilustração. A gente vai falar de ilustração também no curso, né? Uma das aulas é falando de ilustração, né? Ilustração de livros infantis. Tudo isso a gente vai tentar passar para os leitores, para os alunos do nosso curso. Alunos que são, com certeza, leitores também. Tem algumas questões que a gente foi aprendendo, né? A gente não entrou nesse mundo assim, eu sou pai, eu já sei tudo, né? A gente consultou, por exemplo, livreiros. Fomos conversar com livreiros de livros infantis e perguntou qual que eram as principais demandas das crianças, não só das crianças, dos pais das crianças, são os pais que compram, né? Os pais e as mães, né? E aí, por exemplo, a gente descobriu que na etapa de alfabetização, ali entre 5, 6, 7 anos, né? É importante que os livros sejam uma letra bastão, a letra maiúscula, né? Chamada letra maiúscula, como a gente colocou aqui nos livros, esse é um exemplo que eu posso, o livro que a gente editou, colocar a letra bastão. Isso é uma coisa que ajuda muito a criança no processo de identificar as palavras, identificar as letras, identificar as sílabas, né? Se você usa a letra maiúscula e minúscula para uma criança que está no processo de alfabetização, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender. Isso, lógico, quando a criança está com 8 anos, aí a letra maiúscula e minúscula até faz parte do processo de aprendizado dela ali, né? Então, a gente tomou esse cuidado. Nosso livro vai ser focado para qual público-alvo? Vai ser esse. Os livreiros apontaram essa necessidade do público leitor disso, né? Então, a gente pensou nisso, conversamos com consultores pedagógicos, né? A gente elaborou um livro, os livros que a gente elaborou, pensando nessas situações, pensando no que a gente ia oferecer para esse público leitor, né?